Eu quero começar o nosso raciocínio de hoje te dizendo o seguinte: o medo de errar pode ser um combustível muito poderoso para o teu pior erro. Isso pode até parecer contrassenso, mas durante a nossa troca de experiência de hoje, eu vou exemplificar de forma que fique de fácil assimilação para você que me acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Vilmar de Souza e você me conta. Diz aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o teu nome e sobrenome. Se possível, eu estou ansioso para te conhecer. O material de hoje pode fazer uma diferença enorme nas atitudes que você vai tomar de hoje em diante, principalmente quando se trata de encarar os medos. Me diz uma coisa, como você lida com os teus medos? E no conteúdo de ontem, eu vou te dizer aqui algo do meu cotidiano que fez com que, ao terminar de falar a respeito do assunto, me organizei, já era um pouquinho tarde, já passava das 23 horas, então era mais do que na hora de descansar. E aí eu fiquei martelando em detalhes daquilo que eu havia exposto no meu conteúdo anterior. Inclusive, para que você possa entender ou para que o conteúdo desse momento faça algum sentido para você, eu até recomendo que você veja o conteúdo. Eu vou deixar aqui o card nesse momento. Eu acredito que é aqui assim, né? Então vai aparecer um izinho como título. Aí você pode ter uma ideia mais bem contextualizada para que possamos chegar a um consenso. Mas vamos lá. Quais são os tipos de medos que você enfrenta e que realmente faz sentido? E quais são os medos que, ao ser identificados, você nem consegue uma explicação lógica de o porquê tem esse tipo de medo? E ontem eu enumerava ou identificava algum tipo de medo em específico. Tem pessoas que morrem de medo do escuro, outras pessoas literalmente jamais conseguiria ou pensam que não conseguem falar em público. Tem gente que tem medo de morrer, e eu já tive uma fase da vida que eu tinha medo, já que eu cresci praticamente às margens de um rio conhecido como o Rio do Peixe, embora hoje vai ser muito difícil você capturar alguma unidade dessa espécime nesse rio. Então ele é extremamente... O peixe lá é escasso, é isso que eu quero te dizer. Mas eu vivenciei uma realidade de ficar ali próximo às margens, aprendi meios de capturá-lo e às vezes eu só ia a esse rio, a esse igarapé, para praticamente buscar uma refeição, porque eu aprendi uma forma de pescar na época. Hoje, sinceramente, você não precisa se preocupar em me convidar para pescar, porque realmente, se é uma coisa para a qual eu não tenho energia, é pescaria. Não sei em qual momento da vida eu deixei de apreciar a pesca, mas não curto. O fato é que hoje esse rio apenas mantém o nome de Rio do Peixe. Mas o foco aqui é que houve momento em minha vida que eu ia deitar e ficava perturbado com a possibilidade de morrer afogado. Então, aquilo me trazia certo pavor e fazia com que o sono, inclusive, não fugia dos olhos. E aqui a gente pode continuar enumerando diversos medos. E eu quero te dizer que, até certo ponto, isso é aceitável, porque até o Super-Homem já falava no conteúdo de ontem à noite. Eu estou gravando na manhã do dia 20. Hoje, portanto, é quinta-feira, 20 de março de 2025. Uma manhã relativamente chuvosa. E você percebe que hoje eu estou com a voz um pouquinho... como diria o nordestino, fanha, né? Mas na verdade é nasalada, né? Um pouquinho mais nasal. Exato. Por quê? Eu vou te contar um pouquinho do meu cotidiano ontem e vou te identificar para você. Ainda não sai do vídeo, porque esse exemplo que eu vou trazer para você vai te ajudar a entender
uma frase que eu queria que você guardasse, tá? Absorve ela. Às vezes, você vai ter medo de errar e o que vai te levar a cometer alguns erros colossais vai ser exatamente o medo de falhar. Vai dizer que em algum momento na vida você não teve medo de decepcionar as pessoas. Existem, inclusive, outras pessoas que têm medo de ser criticada, ridicularizada, e já já a gente volta para essa questão bem específica e eu vou te dizer particularmente o que eu aprendi a fazer, né, para superar esse tipo de medo. E eu posso colocar esse medo, vamos lá, vamos fantasiar aqui duas caixinhas, tá bom? Em uma dessas caixas eu vou guardar ou colocar os medos que fazem sentido. Na outra, eu vou colocar alguns medos que não faz sentido algum, não há razão por que você cultivá-lo. Vamos lá. Medo de morrer. É um medo mais primitivo e eu poderia dizer, instintivamente falando, todo o ser humano, né? Desde o mais destemido até o menos corajoso, o instinto pela sobrevivência é um instinto primário. Então você vai colocar esse medinho ali nessa prateleira ou nessa caixa de onde se guarda medo que faz sentido. Medo do escuro. Faz algum sentido para você? Então a gente vai colocar nessa caixa ou nessa estante número 2. Se o medo de morrer é um medo suportável, o que eu quero dizer é que você não tem fobia, não fica ansioso ou não fica o tempo todo pensando em morrer, então vai fazer sentido você simplesmente se comportar de modo a se distanciar em situações que coloquem a sua vida em risco. Então, logo, o medo de morrer faz sentido. E eu poderia enumerar vários aqui, mas não vamos deixar esse vídeo longo para que você não fique entediado e saia dele. Eu quero que você absorva essa informação até o final e ela faça sentido para você e opere alguma mudança em tua vida. Medo de escuro. Faz sentido pessoas adultas ter medo de escuro? Não faz. Então, e também com esse sem medo, isso não vai trazer nenhuma mudança significativa em tua vida. Me entende? Então, por que ficar se torturando com medo de escuro? Se você é um homem de negócio, por que não encontrar, quem sabe, uma mentoria ou não buscar, numa ajuda profissional, uma forma de superar o medo de falar em público? Eu acredito que para quem é um homem de negócio e tem reuniões executivas, dada a importância de falar para um número de pessoas consideráveis, você vai ter que, de alguma forma, aprender a superar esse medo. Primeiro, você vai ridicularizá-lo. Não faz sentido ter esse medo, ou por mais que ele seja legítimo, você é mais produtivo para você encarar esse medo, superá-lo, porque isso aí vai te trazer resultados significativos, vai ser importante, vai ser fundamental, vai ser relevante você superar esse medo de falar em público para que você possa passar a ideia para teus colaboradores ou associados ou pessoa com quem você pretende trazer para o teu time, convencê-lo a ser um colaborador, por assim dizer, para ficar de mais fácil entendimento. Ou acionistas, ou pessoa com quem você pretende associar-se para potencializar os teus negócios. Então, entenda que não vai fazer sentido você continuar acalentando esse medo de falar em público. Um dos medos que podem ser ridicularizados e que não vai continuar fazendo sentido, você vai ter que encarar. Não faz sentido algum ter um adulto ter medo de escuro. Mas para que eu possa validar a minha afirmação de que alguns medos só vão fazer, ou só vai fazer com que você cometa erros ainda maiores, o medo de decepcionar pessoas, por exemplo. Se por medo de decepcionar alguém,
você não empreende uma jornada de sucesso, o que seria mais perigoso? Apesar do teu medo, e vamos lá, eu falava no conteúdo anterior, por favor, se você achou que esse assunto faz sentido para você, acessa lá, tá bom? Eu já deixei no card no início, e aí você vai poder, e posso inclusive repetir aqui, para que você possa consultar isso aí, ter uma ideia. Eu falava no conteúdo anterior, medo não é coragem, não é ausência de medo. E o que é coragem, então? Coragem são simplesmente o corajoso, são pessoas destemidas que não temem a nada? Não. Eu quero deixar muito claro, e se fizer algum sentido para você, por favor, dá essa força pra gente, deixa aqui nos comentários. Corajoso é a pessoa que tem medo, no entanto, ele encara esse medo e por achar que o seu enfrentamento é mais significativo do que se deparar ou encarar o medo como obstáculo e não contorná-lo. Me diz uma coisa, eu me fiz compreendido? Vou repetir. Coragem não é ausência de medo. Corajoso não é a pessoa 100% destemida. Mas aquela pessoa que em algum momento vai sentir medo, e mesmo sentindo medo, ela acha que o que deve fazer é tão importante que ela vai encarar o medo e superá-lo. Ficamos entendidos? Então, portanto, se o medo de errar fazer com que você pare ou torne esse medo um obstáculo intransponível, o que vai ser mais complicado? Vai ser você certamente, por medo de decepcionar as pessoas, vai acabar decepcionando por não fazer nada para que você, olhando para você mesmo, analisando a tua história, de repente você tenha um legado positivo ou negativo, se é que existe legado negativo. Eu acredito que um legado é aquilo que você fez e pode ter deixado registrado na história, falando no português acessível, algo que você fez do qual você possa ter orgulho. Isso é um legado. E você, às vezes, se deparar diante do obstáculo por medo de falhar, vai fazer com que você erre miseravelmente, não deixando um legado, não construindo nada, não deixando registrado na história algo de que alguém possa se beneficiar ou algo de que você mesmo possa se orgulhar. Estamos entendidos? Então, aqui está, eu acredito, uma resposta de forma muito mais prática. E como eu falei para você que ia te contar aqui de um porquê que a minha voz está razoavelmente rouca, vou te falar aqui um pouco do meu cotidiano e o porquê que eu voltei a falar sobre esse assunto. O meu foco está pelo fato de eu estar muito bem engajado nessa tarefa de criar conteúdos todos os dias. Ontem, veja que hoje, não sei se você consegue escutar, a chuva ela está bastante persistente. Ontem não foi diferente. E como eu precisava, e se eu já falei aqui anteriormente, vou repetir, o meu cotidiano, o lado profissional da minha vida se resume em vender bolo no pote e salada de frutas como meio de sobrevivência. E para chegar até o local, o meu ponto de partida, na verdade, ontem eu saí de casa literalmente debaixo de chuva e me molhei bastante. Ao chegar na Cozinharte, onde os bolos são produzidos, por consequência da chuva, ainda não tinha todos os produtos ou as variações que eu gostaria que tivesse. Então eu fui ajudar a produzir. A chuva persistiu um pouco. Depois de produzidos, é preciso que ele seja levado ao freezer para que possa ficar na temperatura desejada para consumo. E isso fez com que eu perdesse muito tempo. E, passada a chuva, o sol foi bastante intenso. Acontece que a exposição à chuva e posterior ao sol acabou que quando chegou a noite, além da dinâmica minha ontem ter sido bem cansativa,
eu pedalo 5 quilômetros e 900 metros, portanto quase 6 quilômetros para chegar na Cozinharte. Ando aproximadamente durante o dia entre 8.000 a 2.000 passos, o que torna uma atividade cansativa. Volto para Cozinharte, pego a bike, pedalo mais esses 5 quilômetros e 900 metros. Levando em consideração que eu passo em diversos lugares para selecionar as frutas, para chegar em casa, produzir a salada de frutas. Quando eu termino de fazer essa atividade, tomo banho e janto, às vezes é muito tarde. E ontem, particularmente, eu estava muito cansado. E acontece que para que eu consiga encaixar toda a atividade no cronograma, às vezes eu preciso dormir tarde. E o ponto que eu quero destacar aqui é que eu acabo, por muito tempo, já acalentando esse hábito que é prejudicial, dormir pouco durante a noite. Isso não é bom. Então, entenda que o que eu estou trazendo aqui para você é uma realidade de que eu preciso, em detrimento de qualquer outra coisa, levar em consideração que uma noite de sono bem dormida, ela pode ser mais produtiva do que você tentar fazer algo e não estar em condição de fazê-lo. O que eu quero te dizer com isso é que quando eu terminei de gravar o material ontem, fui analisá-lo mentalmente, eu não o assisto, mas eu fiquei pensando no que eu poderia aprofundar um pouco mais. Eu acabei chegando à conclusão de que talvez melhor seria dormir um pouquinho mais cedo, para que ao amanhecer descansado, já que a maioria dos dias eu preciso acordar até antes das 5 horas da manhã. Então imagine, o hábito de dormir tarde não é um hábito benéfico, é prejudicial. Então entenda que para que eu consiga o meu objetivo, que é alcançar a expressividade online, eu vou ter que pensar seriamente em mudar o meu hábito, que eu diria constitui-se um dos hábitos mais prejudiciais, que é dormir tarde. Dormir tarde um exemplo muito claro, não digo exemplo, é uma maneira, eu diria aqui a palavra proposital, senão eu estou me auto-boicotando, né, de você não repor de forma devida as energias que você perdeu no dia anterior. Porque, segundo a ciência, as células de reposição, ou esse ato de reposição das células acontece antes da meia-noite. Então não é à toa que pessoas que dormem muito tarde amanhecem no dia seguinte com a sensação de que não descansaram. Porque realmente, tanto que se chama o sono da beleza, o sono, aquele período que você dorme antes da meia-noite. Inclusive, a ciência já chegou à conclusão que para cada hora que você dorme antes de meia-noite, o teu organismo vai ter a sensação de que você dormiu 2 horas. E para cada hora que você dorme depois da meia-noite, você dormiu 1 hora e o teu corpo vai se sentir como se você tivesse dormido apenas meia hora. Então, entenda que, se tratando de medos, talvez com medo de não gravar um conteúdo, eu acabei gravando um conteúdo de baixa qualidade. Vamos ser honestos. E, além disso, ainda prejudiquei a recuperação que o meu corpo precisava ter. Então, veja que, como resposta de alguma atividade que acabou exigindo demais do meu corpo, eu estou com a voz rouca. Então, isso é um claro sinal de que alguma coisa não está tão correta com o corpo. Então, entenda que, às vezes, com medo de falhar, você acaba falhando. Eu espero que você tenha entendido o recado de hoje e aprenda, de alguma forma, a entender que, primeiro, você precisa identificar o teu medo e, na sequência, ver se esse medo faz sentido ou não e encontrar uma forma, como eu poderia dizer, uma maneira pessoal, né, particular, ou buscar uma ajuda profissional
para você superar esse medo, porque você tem que aprender a lidar com alguns tipos de medo, encarando e superando. Fez sentido para você? Obrigado!